E aí galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Essa aqui é a aula de número 9, tá bom? Já estamos completando aí 9 aulas de língua inglesa e essa aula aqui está sendo divulgada no dia 20 de julho de 2020, ok? Vamos dar continuidade ao nosso verbo to have, que é o verbo ter ou possuir, no presente simples, lá no Simple Present, como a gente vem estudando nas últimas aulas. E aqui para concluir o verbo to have, vocês vão acompanhar aí a forma interrogativa, tá bom? Vocês vão acompanhar a forma interrogativa do verbo to have para concluir de vez mais um verbo na língua inglesa no Simple Present, no presente simples, ok? Beleza, valeu! E aí galerinha, vamos lá, vamos dar sequência aqui à nossa aula de inglês de número 9. Vamos concluir aqui. Só para recapitular, na aula passada, no verbo to have, adicionado, conjugado no tempo verbal do Simple Present, nós vimos a negative form. Por que é interessante fazer uma revisão? Lá na negative form eu utilizava esses dois garotões aqui, ó, né? Os verbos auxiliares, como vocês viram, tudo esmiuçadinho, tudo explicadinho, eu exemplifiquei, tá bom? E vamos aqui para a forma interrogativa. Pois bem, galerinha, o assunto de hoje aqui é ainda tratando-se do verbo to have no presente simples e se tratando da forma interrogativa, né? Então, vamos lá. Como eu falei lá no iniciozinho, nós vamos utilizar aqueles garotos lá, os verbos auxiliares também na forma interrogativa, assim como nós utilizamos lá na forma negativa, como vocês bem lembram, tá bom? O que é que a gente vai utilizar aqui? Como falei, vamos utilizar os verbos auxiliares, então eles são quais? Eles são o do e o does, certo? Como vocês bem lembram lá na forma negativa, o do, ele pode ser um verbo auxiliar, ele é o verbo auxiliar, na verdade, utilizado para primeira, segunda do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Já o das é o verbo auxiliar que nós vamos utilizar quando nas frases nós utilizarmos terceira pessoa do singular, que são he, she ou it, ou outros substantivos próprios que façam referência à terceira pessoa no singular. Vamos lá. Então, para iniciar o exemplo aqui, ó. Já que o do é um auxiliar para a interrogativa, ele vai vir nessa posição aí, certo? Ele sempre vem antes de tudo e depois vem o substantivo ou o pronome, certo? Nesse caso aqui eu exemplifiquei com you. Vamos ver aqui, por exemplo. Você tem uma casa. Como é que ficaria isso aí, ó? Do you have? Por que have e por que não to have, professor? Porque to have é a indicação de que o verbo ter ou possuir em inglês está no infinitivo. Aqui ele está no presente simples. São ações que acontecem como um hábito, com uma certa frequência. Você tem. Por que o have vem assim e não no infinitivo, professor? Porque o verbo auxiliar está praticando toda a necessidade que o verbo to have tem. Então o verbo auxiliar existe para que o have venha sossegadão, sem preocupação alguma. Então esse exemplo fica mais ou menos assim. Do you have a house? Você tem uma casa, beleza? Utilizando aqui para exemplificar o das e para nós vermos aí como fica, por exemplo, utilizando uma terceira pessoa do singular, né? Vamos ver aqui, ó. Does Vanessa. Aí a gente para por aí, ó. Por que eu estou utilizando Vanessa e não pronome pessoal, professor? Do mesmo jeitinho que eu utilizaria em português. Por exemplo, a Vanessa tem um cabelo longo, né? Ou se não, eu posso substituir o substantivo próprio Vanessa, o nome próprio Vanessa, pelo pronome pessoal ela. Ela tem um cabelo longo. Se eu fosse utilizar o pronome pessoal,
aqui em inglês, em vez de Vanessa, eu utilizaria o she, né? Porque tem o mesmo valor, terceira pessoa do singular. Estou fazendo uma pergunta sobre uma terceira pessoa. Ei, Vanessa tem um cabelo longo? Ou, ei, ela tem um cabelo longo? Né? Vai depender aí da maneira que você conduza a sua pergunta. Aí, como eu falei, o does é um verbo auxiliar. O verbo principal aqui, que no nosso caso, que nós estamos estudando, é o to have, vem sem mudança alguma. Does Vanessa have? Vanessa tem. Tem o quê? Um cabelo longo, não foi isso que eu disse? Does Vanessa have a long hair? Does Vanessa have a long hair? Por quê? Porque o adjetivo ele vem antes do substantivo, né? Vocês podem estar se perguntando isso aí nesse momento. Para quem não sabe, muita gente já sabe que o adjetivo vem antes do substantivo em inglês, né? Vanessa tem um cabelo longo? Não esquecer da interrogação, né? Tá ok, galera? Isso aí seria a forma inicial da forma interrogativa do verbo to have no presente simples. Vamos para mais exemplos, ok? Pronto, vamos lá, galera. Já deixei a estruturazinha toda prontinha aqui, utilizando todos os pronomes pessoais, que são 8, certo? Com a estrutura da forma interrogativa, que consiste em o quê? Como eu já falei, utilizar o verbo auxiliar antes de tudo, isso aí na forma interrogativa, tá bom, galera? E o verbo principal, que no caso é o verbo que nós estamos estudando aqui, o verbo to have, na sua forma infinitiva, porém sem o to, certo? Sem o to. E ele vem aí, ó, sossegadão, sem nenhuma mudança, mesmo que seja na terceira pessoa do singular. Já que é o verbo auxiliar que eu estou utilizando, ele está auxiliando o verbo principal. Então, vem todo sem mudança o verbo to have aí. E estrutura inicial, vamos dar sequência aqui os exemplos. Ó. Eu tenho 2 carros. Do I have 2 cars? Do I have 2 cars? Eu tenho 2 carros. Você tem 3.000 reais? Do you have 3.000 reais? Ele tem o quê? Ele tem um gato. Does he have a cat? Tá ok? Ela tem um namorado. Does she have a boyfriend? Does she have a boyfriend? Does it have? Lembrando que o it, né, galera? Terceira pessoa do singular, assim como he, she, ele e ela, respectivamente. Se referindo ao quê? A sexo masculino e feminino da raça humana. E o it pode se referir a coisas, objetos, animais, fenômenos da natureza e etc. Vocês já estão cansadinhos de saber, né? E como é que fica aí? Ó? Vamos ver aqui. Does it have... deixa eu ver aqui. Vamos supor que nós estamos nos referindo a um carro aqui, por exemplo. O it está fazendo referência a um carro. Vamos ver aqui. Does it have a beautiful... que é bonito, bonita, belo ou bela, né? Does it have a beautiful design? Imagina que eu estou falando sobre um carro para alguém e a pessoa pergunta: does it have a beautiful design? Ou quem preferir, does it have a beautiful design? Ele tem, né? Lembrando que esse ele está se referindo ao carro, ou isto, né? Já que é um objeto, não é uma pessoa. Isto tem um belo design, um bonito design. Design é a aparência, né? Para quem não conhece, mas design é uma palavra que está muito presente na nossa língua portuguesa, no estrangeirismo. Nós temos bons professores. Do we have good teachers? Do we have good teachers? Nós temos bons professores. Vocês têm responsabilidade? Do you have responsibility? Do you have responsibility? Vocês têm responsabilidade? Eles ou elas, né, galera? Eles têm o quê? Deixa eu me ver aqui. Do they have
Do they have internet at home? Tô perguntando o que aí? Eles têm internet em casa? Tá bom? Então é isso, galera. Para concluir o nosso verbo to have, nós concluímos agora, nesse momentinho, a forma interrogativa. Fecha a conta e passa a régua, tá bom? Vocês viram aí a estrutura de como fazer uma frase interrogativa utilizando o verbo to have no presente simples. E vocês viram também os exemplos aí. A atividade segue o mesmo esquema, o mesmo molde. 10 frases na forma interrogativa para essa aula 9. Tá bom, galera? Ok? Note que aqui nós temos 8 pronomes apenas, né? Ficam faltando 2. Vocês podem utilizar nomes de pessoas, etc. e tal. Beleza? Valeu!